Então vamos começar a ver aí o JPA e o Hibernate. O que é JPA? Vamos começar por aí. JPA vem de Java Persistence API, ou seja, é uma API de persistência do Java. É a API padrão da linguagem Java, descreve uma interface comum para frameworks de persistência de dados. A JPA ela define um meio de mapeamento objeto relacional para objetos Java simples e comuns, que eles costumam chamar de POJO. Vocês vão achar algumas documentação por aí em que ele fala de POJO, Plain Old Java Object, tá? Um objeto Java normal, que aí no caso eles chamam de bins de entidade. A última versão, pelo que eu tinha visto, ainda era na 2.2. Não tenho certeza se mudou isso do semestre passado para cá. O Hibernate, ele é um framework para fazer o mapeamento objeto relacional e é escrito na linguagem Java. Ele surgiu antes da especificação JPA, e ele é o padrão da indústria nessa parte de mapeamento objeto relacional. Então, tem que pensar assim, já existia o Hibernate, tá? Antes da especificação JPA surgir. A última versão, eu marquei 5.4.12, não sei, já deve ter mais novo aí. Depois eu posso arrumar isso aqui. Com o surgimento da JPA, o Hibernate ele se adaptou e ele é agora uma das implementações da API JPA. Então, se você procurar por aí, você vai achar outras implementações do JPA, além do Hibernate. Você tem o Eclipse Link, você tem o Apache OpenJPA, você tem o Data Nucleus, e deve ter outras por aí também. Tá? Então, imagina que o JPA como é que eu vou dizer? É a API, a gente vai fazer o nosso programa pensando no JPA, mas quem vai executar as coisas, quem vai fazer realmente acontecer, vai ser uma dessas implementações. No nosso caso, a gente vai estar usando o Hibernate. Bom, o que é ORM? Vem de Object Relational Mapping. É o mapeamento objeto relacional. Por quê? O nosso sistema em Java é um sistema orientado a objetos. Mas a maioria dos bancos de dados que a gente trabalha não são bancos orientados a objetos. São bancos aí usando o modelo relacional. O nosso sistema é orientado a objetos, é Java, mas o nosso banco é relacional. Então tem que ter uma maneira da gente fazer um mapeamento entre essas duas coisas. Normalmente o que vai acontecer é que a sua classe, no sistema orientado a objetos, ele acaba sendo mapeado numa tabela no modelo relacional. Os atributos da classe acabam virando colunas. E o nosso objeto, quando ele vai salvar no banco, por exemplo, vai virar uma linha do banco, dessa coluna, dessa tabela. Tá? Essa era a ideia. Então, teoricamente, era para acontecer o quê? Bom, eu tenho 3 classes, eu vou estar mapeando isso em 3 tabelas. Só que não vai ser isso que vai acontecer sempre. Vai ter situação em que você tem uma única classe e ela está dividida, por exemplo, em 3 tabelas diferentes no banco. Então, no banco você tem 3 tabelas, mas quando vem por orientado a objeto, essas informações todas são trazidas para uma classe só. E também pode acontecer o contrário. Às vezes você tem uma única tabela no banco, mas no seu sistema orientado a objetos, você vai ter mais de uma classe para representar essa tabela. Isso acontece porque, às vezes, o banco ele já existe. Então, o banco já está em produção, já estão usando, e alguém resolveu fazer um sistema orientado a objetos para trabalhar com esse banco. Só que não permitiram que você mexa no banco. Então, vai ter situações em que você não vai ter um relacionamento perfeito de um para um entre a classe e a tabela. Como é que a gente faz para usar o JPA e o Hibernate, no nosso caso, no nosso projeto usando o Maven? A gente vai colocar 2 dependências no nosso projeto. Deixa eu já aproveitar e ver se essa versão mudou. Me lembra lá, busca lá Maven Repository, joga o nome do artefato. Já está na versão 6 alpha. Não quero 6 não, cara. Volta para o outro. Hibernate Core, não é esse aqui.
é esse aqui. Diz aqui que moveu o artefato. Tá, mas isso é para a versão 6. Mas o 6 ainda é a versão alfa. Então a gente vai continuar usando a versão 5. Só que o mais novo aí no caso é o 5.4.21. Então já mudou aqui. 5.4.21. Continua tendo ponto final. Isso não mudou não. E como o nosso sistema vai acessar um banco de dados, eu também preciso ter conector JDBC do MySQL. Então, é outra dependência que a gente precisa colocar no projeto. No nosso caso aqui, 8.0.21 é o mais novo. Então, a gente vai colocar essas duas dependências no projeto. Por quê? O Hibernate ele não acessa o banco direto. O que o Hibernate faz é converter, vamos pensar assim, o que a gente pede usando o JPA para o JDBC funcionar. Então eu ainda preciso ter um conector, um driver JDBC do meu banco de dados dentro do meu projeto. Tá? Bom, além das dependências, a gente precisa de alguma configuração dentro do nosso projeto. Principalmente para explicar para a Hibernate como é que ele acessa o nosso banco. Como é que eu vou explicar? Como é que ele vai conseguir esse acesso ao nosso banco? Para isso, a gente vai criar um arquivo chamado aí persistence.xml. Esse arquivo persistence.xml tem que estar nesse diretório. Então, o padrão do Maven, ó, source main resources. E aí dentro do diretório metainf, a gente põe esse arquivo de configuração. Esse arquivo de configuração é a unidade de persistência. A gente já vai falar mais sobre ela. Mas é um arquivo XML, onde vai ter aqui uma unidade de persistência. Nós costumamos dar um nome para essa unidade de persistência. Você pode ter mais de uma no mesmo projeto. E aí dentro dessa unidade de persistência, a gente cria algumas propriedades. Por exemplo, qual é o URL do banco, quem é o usuário que vai acessar, qual é a senha, qual é o driver JDBC que ele vai estar usando, qual é a URL, qual é o usuário, qual é a senha, qual é o driver. E tem mais algumas coisas que a gente vai estar explicando aqui para o Hibernate, para o JPA acessar o banco para a gente. Então, a gente começa ali pela Persistence Unit, é onde a gente configura uma conexão com um banco de dados e a gente define quais classes vão ser gerenciadas pelo Entity Manager, que é o gerenciador de entidades. A gente já vai falar sobre esse Entity Manager daqui a pouco. Nessa mesma linha onde a gente põe o nome da Persistence Unit, a gente também define qual é o tipo de transação. Então, o tipo da transação vai definir quem vai ser responsável pelo controle de transações na hora que eu fizer acesso ao banco. Tem dois valores possíveis que a gente pode colocar aqui. Esse resource local, você quando coloca isso, você está falando para o JPA, para o Hibernate, e é a sua aplicação é que vai controlar as transações. É você, no seu código, que vai começar e vai finalizar as transações. O outro valor possível é esse JTA. Quando você coloca JTA, é porque vai ter um container, ou seja, vai ter alguém que vai ser responsável por isso. Por exemplo, pode ser um servidor de aplicações Java EE, pode ser um outro framework por cima disso aí. E aí não é você que vai estar iniciando e finalizando as transações. Aqui no resource local é você que faria esse controle. Aí vem aquelas propriedades que eu falei para vocês. Qual é o URL do banco? Qual é o usuário que vai acessar esse banco? A senha dele? Qual é o driver JDBC que ele vai usar para fazer acesso ao banco? Então essas 4 propriedades são bem claras, não tem dúvida nenhuma. Já essa aqui já é meio esquisita. Existe uma propriedade que é essa Javax Persistence Schema Generation Database Action. O nome é horroroso. Ele tem 4 valores possíveis. Se você colocar none, você está falando para ele o seguinte, olha, não faça nada. Ou seja, em relação ao banco de dados, a geração do banco, não faz nada não. Nem cria o banco, nem apaga nada que já existe. Só usa o que está lá. Se você colocar o valor create, aí o que você está falando para ele é o seguinte, eu quero que você crie as tabelas do banco ao inicializar. A gente pode vir aqui, colocar esse valor como create
E aí quando você executa o sistema, o JPA percebe esse valor, vai lá, analisa as suas classes e gera as tabelas do banco para você. Ele é capaz de fazer isso. Se você rodar isso uma segunda vez com create, aí você vai ter um monte de erro, porque as tabelas já vão existir e vai dar um monte de pau lá no SQL. O pessoal do Hibernate não recomenda que a gente use esse create. Eles esperam que a gente crie o banco e faça só o mapeamento. Mas existe essa opção e na maioria das vezes ela funciona. Tá? Outra opção que eu podia ter colocado aqui é colocar drop and create. Aí o que ele vai fazer? Ele vai primeiro destruir as tabelas e depois ele cria novamente. Mas aí se você tiver alguma informação no banco, quando ele fizer esse drop você perde. E por último você pode colocar o valor drop. De repente você quer destruir as tabelas do banco mesmo, você estava só testando alguma coisa. Você colocar esse valor como drop, ele vai lá e destrói as tabelas para você. Então normalmente a gente cria o banco por fora e fala para o Hibernate, olha, não faz nada não. Simplesmente usa o meu banco, que já está lá. Outra propriedade é o dialeto que a gente quer que ele use. O dialeto está relacionado aí ao banco que você está trabalhando. Por quê? Dependendo do banco, tem algumas coisas do SQL que são diferentes. Alguns comandos, algumas funções que ele pode usar, coisa do tipo. Então essa propriedade aqui é só para falar para ele, olha, usa como dialeto o dialeto do MySQL 5. Se você estivesse usando o Postgres, você pode usar um dialeto específico do Postgres. Essa é uma das propriedades que a gente vai estar colocando lá. Outras duas que a gente pode colocar, se bem que essa primeira a gente não vai usar mais depois, é com relação à parte de informações que o Hibernate mostra para você. O que você quer que ele mostre? Então, por exemplo, essa primeira aqui, a Hibernate Show SQL. É para ele mostrar o SQL que ele está gerando. Quando ele fizer um insert ou quando ele fizer uma busca, eu quero ver o SQL. Depois disso aqui não precisa colocar porque a parte de login já vai estar especificando isso para a gente. A outra propriedade é que eu quero que ele formate esse SQL. Essa a gente vai deixar. Porque por padrão, ele mostra o SQL que ele está usando, mas ele põe numa linha só. Se você pede para ele formatar, aí ele quebra bonitinho para você um insert em várias linhas ou um select em várias linhas para facilitar na hora de você estar lendo esse código que ele está gerando. Então, são outras duas propriedades aí que a gente pode colocar dentro daquele Persistence Unit. Na sequência, se você quiser, esses aqui não está no exemplo que eu criei. Esses aqui eu só parei nessa parte de login. Mas a gente pode colocar mais coisas lá dentro. Por exemplo, essa propriedade Javax, Persistence, Schema Generation, Create Source. Ou seja, qual é a fonte na hora de fazer criação das tabelas? Você pode colocar vários valores. Se você deixar metadata, você está falando para ele pegar os metadados do modelo. Aí ele vai tirar essas informações das classes. Ele vai analisar as anotações que a gente colocou e vai usar elas para criar as tabelas. Se você colocar script, você está falando para ele o seguinte, não, olha, usa esse script meu para criar as tabelas. Você pode fazer isso. Se você falar que quer que ele use um script, aí você tem que colocar uma outra propriedade para dizer qual é o arquivo do script. Tá? Essa propriedade, ó, esse arquivo create SQL nesse diretório aqui dentro de resources, é onde está o script que eu quero que você use. Você pode colocar as duas coisas. Olha, usa o metadata e depois o script. Ou seja, ele começa usando as anotações e depois ele ainda roda alguma coisa dentro de um script que você criou. Ou se você quiser, ao contrário. Primeiro usa o que está no script e depois usa o metadata. Não é obrigado a colocar isso aqui, mas se você quiser, se você estiver pedindo para ele criar, né, você pode especificar como é que você quer que ele crie. Mesma coisa na hora de fazer um drop. Você pode especificar para ele como é que ele vai destruir as tabelas. Ele pode usar os metadados das classes, ele pode usar um script, ele pode usar primeiro os metadados, depois o script, ou o contrário também. Na mesma situação do anterior, se você pediu um script, você tem que falar para ele onde é que está esse script. E aí aqui você colocaria o SQL que faz o drop das tabelas
e é esse arquivo que ele vai estar usando na hora que ele precisar fazer um drop das tabelas do seu banco. Se você quiser também, você pode falar para ele carregar os dados de um script. Então, por exemplo, imagina que eu tenho um banco que está sendo criado, eu criei ele usando um script que eu mesmo fiz, só que eu quero já colocar algumas informações nesse banco. Aí eu posso. Com essa anotação, com essa propriedade aqui, a SQL Load Script Source, você pode falar para ele, mostrar para ele onde é que está um arquivo SQL, e esse arquivo SQL vai fazer o insert de informações para você dentro do banco. Aqui eu estou juntando as informações, ó, por exemplo. Na ação eu falei para ele, ó, destrói as tabelas, depois cria. Só que na hora de criar, eu estou falando para ele, olha, você vai usar esse arquivo aqui. E depois que criou, e depois que, na hora que for fazer um drop, você faz um drop com isso aqui. Então aqui está as três coisas juntas, só faltou carregar os dados também. Se você quiser, não é obrigado a fazer isso. Tudo bem essa parte, por enquanto? Acho que aqui não tem muito. É só mais ou menos copiar e colar realmente e mudar de acordo com o seu sistema. Mas essas informações não mudam não. Aí vem a parte que é importante aí pra gente, que é explicar para o JPA como é que eu pego uma classe, por exemplo, essa classe cliente, e salvo isso numa tabela dentro do banco de dados. Tá? Isso é feito, né, na própria classe. Então, imagine que eu tenho uma classe cliente, é uma classe normal, tem lá os atributos dela, tem sets e gets, toString, o que você quiser. O que a gente começa a fazer? A gente pega essa classe normal e a gente tem que implementar um equals e um hashcode. Por que a gente implementa um equals e um hashcode? O JPA, em algumas situações, vai precisar comparar objetos. Como é que ele sabe que esse cliente é igual àquele outro cliente? A implementação padrão só olha se o código hash do objeto está batendo. Isso não serve, às vezes, no nosso sistema. No nosso sistema, por exemplo, um cliente só é igual ao outro se o código deles for igual. Então, você tem que implementar um equals e um hashcode usando a informação que você precisa dessa classe. Começa por aqui. Na sequência, o pessoal do JPA recomenda que essa classe implemente essa interface serializable. Serializable é como se fosse uma... Se você olhar a implementação, acho que não tem nada lá dentro. Ela é vazia. Mas é só para mostrar para a máquina virtual que esse objeto pode ser serializável. Serializável seria pegar essas informações, por exemplo, e transformar num fluxo de bytes, que pode ser mandado via rede, pode ser persistido num disco e coisa do tipo. Eles recomendam que a gente implemente. Então a gente segue a recomendação e põe lá o implement serializable na nossa classe. Se você não tiver um construtor padrão, você tem que colocar um construtor padrão. Então, por exemplo, se você tivesse outros construtores e não tivesse o padrão, você vai ter que implementar ele. Agora, se você não tem construtor nenhum, aí por padrão já tem um construtor padrão para você. Então você não precisa colocar ele. O importante é que a classe tenha um construtor padrão. Por quê? O JPA, quando eu for criar um objeto, imagina que você fez uma busca de clientes no banco. Ele vai te retornar uma lista de objetos. Como é que ele vai criar esses objetos? Ele vai chamar o construtor padrão. Então esse construtor tem que existir dentro da sua classe. ToString, isso não é obrigatório você colocar. A gente vai estar colocando porque quando a gente estiver mostrando os objetos, a gente vai querer ver algumas informações desse objeto na tela. O que eu coloquei aqui é o seguinte, olha, quando você estiver fazendo esse toString, não retorne coleções de objetos dentro dele, para evitar problemas no futuro. A gente vai ver que o maior problema que a gente normalmente tem com Hibernate, o que costuma acontecer direto, é essa exceção do tipo Lazy Initialization Exception. Então, evite colocar a coleção que tem dentro do cliente, por exemplo, dentro do toString, para você não forçar, quando o cara pedir para mostrar o objeto, o acesso a essa coleção. Mais para frente eu vou mostrar o que pode acontecer de errado aqui. E aí, por último, que não pode faltar nunca, é essa anotação @entity.
Essa anotação @entity é que está definindo que essa classe é uma entidade e vai ser persistida no banco de dados pelo gerenciador de entidade, pelo Entity Manager. Sem essa anotação aqui, mesmo com tudo isso aqui, é uma classe Java normal. O JPA não é capaz de pegar essa classe ainda e colocar ela no banco. Agora, quando você coloca @entity, aí sim, é uma entidade, o JPA é capaz aí de manipular essa classe no banco de dados. Se você quiser, você pode colocar essa anotação @table. Normalmente a gente coloca o @table para definir qual é o nome da tabela que vai estar recebendo os dados dessa classe aqui. E aí aqui no name, nesse atributo aqui, a gente coloca qual é o nome da classe que a gente quer colocar, qual é o nome da tabela que a gente quer no banco de dados. Se você não coloca o nome, o padrão do JPA é pegar o nome da classe, do jeito que está definido na classe. Então, se eu não tivesse colocado essa linha, se eu tivesse deixado só desse jeito aqui, ó, a tabela no banco que o Hibernate esperava encontrar é uma tabela chamada cliente com C maiúsculo. Normalmente no banco de dados a gente não põe tabela começando com letra maiúscula. Então você pode mudar o nome e falar para ele, não, a tabela é cliente com C minúsculo. E aí o Hibernate, o JPA se vira e pegar os dados desse cliente e botar nessa tabela, ou o contrário também. O que mais essa classe precisa ter, além do @entity e do table, se você quiser? Você tem que explicar para ele quem é a chave primária quando você colocar um cliente no banco de dados, naquela tabela. Para isso, a gente coloca essa anotação @id. Você está falando para ele que esse atributo que está logo na sequência vai ser a chave primária na tabela do banco de dados. Os tipos permitidos para receber, para serem ID no caso, são os tipos primitivos, pode ser byte, int, short, long e char. Pode ser as classes do tipo wrapper desses tipos. Se você botar as classes byte, integer, long e character, ele também aceita. E você também pode usar string, big integer e JavaUtilDate, se você quiser. Todos esses tipos são permitidos como identificadores para essa classe na hora que for para o banco de dados. Eles não recomendam para a gente usar float, double e big decimal. Float e double porque tem aquele problema de arredondamento, então vai dar problema para vocês. O big decimal eu já não sei por quê, que eles recomendam não usar. Mas aí a gente pode definir quem é o identificador, quem é a chave primária da tabela para essa classe aqui. Esse generated value, ele não é obrigado a colocar, você não é obrigado a colocar. Mas, por exemplo, quando a gente tem um banco e nessa tabela a chave primária vai ser do tipo autoincremento, ou seja, é o próprio banco que vai fazer o incremento dessa chave para mim, a gente tem que explicar para ele, olha, o valor dessa chave, desse identificador, vai ser gerado automaticamente, e aí a gente tem que definir qual é a estratégia que eu quero que o banco use para fazer esse incremento para mim. Então, a gente não é obrigado a colocar isso. Se eu tivesse deixado só o @id e não tivesse colocado isso aqui, desde que você no seu código tivesse colocado um valor válido aqui dentro, ia continuar funcionando. Agora, se você quer que o banco faça isso para você, tem que colocar o @generated_value. Aí nos valores que você pode colocar como estratégia, você pode botar o generation type, a identity, a identidade. Isso vai indicar que o provedor de persistência deve atribuir chaves primárias para a entidade usando uma coluna identidade do banco de dados. Então vai ter uma coluna chamada código lá na minha tabela cliente. Tá? A identidade está falando para ele fazer isso. Isso vale para o MySQL, para o Postgre, para o MariaDB. Esse é um tipo de estratégia. Outro tipo que você pode colocar é falar para ele usar uma sequência. Você está indicando que o provedor de persistência deve atribuir chaves primárias para a entidade usando uma sequência do banco de dados. Tá, então já é um esquema diferente na hora de fazer o autoincremento. Eu quero que ele faça usando uma sequência. A gente costuma usar isso para o Oracle e, se você quiser, também no Postgres. Só que aí ele é um pouco mais chato de usar, não é simplesmente colocar o generated value e falar que é sequência. Tem que explicar para ele, olha, vai ter que ter um nome,
e vai ter que ter o nome da sequência lá no banco que você criou. Então, você tem que colocar ainda mais uma linha para a sequência poder ser válida, poder ser usada na hora de fazer o valor do código aparecer aqui. Então, a gente pode colocar identidade, sequência, e se você quiser, você pode colocar table. Esse table ele indica que uma tabela vai ser criada no banco de dados para armazenar o nome do campo e o próximo valor dele. Então, ao invés de ter uma sequência no banco, que seria esse caso aqui, e ao invés de ter uma coluna no banco, na sua tabela para guardar a chave, vai ser criada uma tabela. E nessa tabela vai ter uma coluna com um nome, guardando o próximo valor que é para ser usado naquele atributo. Então, o que acontece? O provedor de persistência, ele busca esse valor, vai usar ele, vai incrementar durante a execução. Então, ele vê agora o que tem lá na coluna, está com 5. Então, ele usa o 5, já incrementa para 6, para o próximo cliente que você inserir, por exemplo, usar o valor 6. Só que, de novo, não é simplesmente colocar lá generated value table. Se você está usando o table, você tem que botar algumas informações a respeito dessa tabela. Por exemplo, aqui eu estou colocando um table generator, eu dou um nome para ele, eu falo para ele qual é a tabela, eu chamei aqui de gerador código, eu falo para ele qual é o nome da coluna, tá? Eu chamei aqui de entidade, o valor do nome dessa coluna, aqui é a chave primária, desculpa. O nome da coluna da chave primária dessa tabela. E aqui é o nome da coluna que guarda o valor do próximo incremento. Você pode dar um allocation size, e aí você pode usar depois com esse nome que você deu aqui na hora de criar o generated value. Tá? É outro esquema. É o mais lento deles porque envolve uma tabela extra, mas é a estratégia mais portável. Isso aqui deveria funcionar em qualquer banco. Então são os três tipos de estratégia que a gente pode usar para quando for um valor gerado automático pelo banco. Se você quiser também, você pode colocar auto. E aí o provedor de persistência vai escolher uma estratégia apropriada para o banco que você estiver usando. Normalmente eu não deixo auto não, eu vou lá, eu sei o banco, eu já coloco um valor específico que eu quero. Bom, isso para entidade, isso é para classe. E agora as colunas, como é que a gente vai fazer? Dentro dos atributos, tá? Você tem lá um atributo, número do telefone, por exemplo. Eu vou falar para ele, olha, eu quero que esse valor desse atributo fique nessa coluna chamada número, underline, telefone. Esse @colon você não é obrigado a usar, certo? Se você não coloca, ele usa o nome que está no atributo, do jeito que está na classe. Então, se eu não tivesse colocado esse @colon, a coluna dentro da tabela cliente ia chamar NRO telefone, com T maiúsculo. Normalmente, quando junta mais de uma palavra, a gente não quer que ele faça assim, a gente quer que ele siga o padrão normalmente usado em banco de dados, que é uma palavra underline é outra palavra. Então, você só coloca isso se você quiser mudar o nome da coluna na tabela para essa entidade aí. Você também pode colocar algumas outras coisas nessa coluna, além do nome dela. Você pode falar se ela pode receber o valor null ou não, com esse null label. Você pode dizer se ele é único ou não. Você pode dizer se pode ser inserido o valor, se pode ser feito update nesse valor. Então, por exemplo, aqui eu podia ter colocado número do telefone, não pode ser nulo e não é único. Eu podia especificar isso tudo aqui no @call. Essas anotações que a gente coloca nos atributos, elas também podem ser colocadas em cima dos métodos get. Então você tem uma escolha, tá? Ou você coloca no seu atributo essa anotação, tanto essa aqui quanto essa do ID, tá? Ou você coloca no atributo, ou você tem que colocar no get, no método get daquele atributo. Só não é permitido misturar as duas coisas na mesma classe. Então, na mesma classe, eu não posso ter algumas anotações em atributo e algumas anotações em método. Escolha uma maneira apenas. Então, escolhe uma. Ou você usa só no atributo ou você usa só nos métodos. Eu gosto de colocar nos atributos. Porque se você coloca no método, você tem que sair olhando dentro da classe
Se você tiver alguma dúvida a respeito de persistência, até achar o método get para poder ver as anotações. Geralmente os atributos estão lá no início da classe, então fica mais fácil de achar. Mas dos dois jeitos vai funcionar. O JPA não faz diferença. E aí o Entity Manager, que é o gerenciador aí de entidades. O Entity Manager é o gerenciador das entidades da nossa aplicação. Ele pode representar uma conexão remota ou uma conexão local com o banco de dados. O Entity Manager Factory é uma fábrica de Entity Manager. E essa Entity Manager Factory ela é ligada com aquela Persistence Unit que a gente configurou naquele arquivo XML. Então, você tem que ter uma fábrica associada com uma Persistence Unit para poder usar essa fábrica e obter os gerenciadores de entidade. As nossas entidades, elas têm aí um estado que vai mudar ao longo da sua aplicação. Então imagina assim, liguei o meu sistema, no meu código lá, eu fui e eu criei um novo objeto cliente. Quando você dá lá um new cliente, ele está nesse estado new. Esse new, ele ainda não é gerenciado pelo Hibernate, pelo JPA. O JPA não sabe que ele existe, não está relacionado a ele por enquanto. Só vai estar gerenciado por ele depois que você persistir ele no banco ou você atualizar ele no banco. Aí ele está nesse estado manage. Outra coisa que eu podia fazer, ao invés de criar o objeto, eu podia ter feito uma consulta JPA. Busca para mim os clientes. É uma consulta. Esses clientes que eu recebo também vão estar nesse estado managed. Tá? Uma vez nesse estado, se você fizer um detach ou fechar o Entity Manager, essa entidade não é mais gerenciada, vai para esse estado detached. Nesse estado, se você fizer um merge, ele volta para managed. Ou então, se nesse estado managed você remover, vai para o estado removed. E só volta a ser gerenciado por ele se você persistir novamente ou fizer um outro merge. Então, cuidado. A gente às vezes vai fazer uma consulta e aí fecha o Entity Manager. Se você fecha o Entity Manager, o JPA não cuida mais daquele objeto. Então, se tivesse alguma informação naquele objeto que tinha ainda que ser buscada no banco, o JPA não vai fazer isso para a gente. Aí vocês vão ver que vai dar erro. Por quê? Já fechou o Entity Manager, então ele não está mais gerenciado pelo JPA. Enquanto estiver nesse estado com o Entity Manager aberto, se você precisar de alguma informação, às vezes até o próprio JPA busca isso para você. A gente vai ver isso acontecer depois mais para frente. Toda atualização no banco de dados tem que estar dentro de uma transação. Então, qualquer mudança no banco envolve uma transação. Então, o que a gente faz num programa? Imagina que eu quero inserir um cliente. Tá, então, primeira coisa que eu vou ter que fazer. Esses exemplos que eu estou mostrando de código aqui, moçada, é antes do uso do Spring. Vocês vão ver depois que o Spring já tem uma parte específica para facilitar o uso do JPA e do Hibernate dentro do sistema. Então fica mais fácil depois lá no Spring. Mas só o JPA puro, o que você teria que fazer? Primeiro eu tenho que pegar o Entity Manager Factory. Tá? Para pegar esse Entity Manager Factory, a gente vai na classe Persistence, pede para ele criar o Entity Manager Factory e passa para ele o nome daquela Persistence Unit. Está lá naquele arquivo XML em algum lugar aqui. Aqui. É esse nome aqui. Ó. O nome que você deu na Persistence Unit é o nome que você tem que passar para o Entity Manager Factory. Uma vez que você tem esse Entity Manager Factory, aí você pode usar ele para criar o Entity Manager. Aí você vai lá e pede, olha, cria o Entity Manager para mim. Ele vai te devolver um objeto do Entity Manager. Aí esse cara é que a gente usa para acessar o banco. Nesse caso eu estou fazendo uma inserção. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um cliente. No caso aqui é o Estrobilobaldo, tem 35 anos, sexo masculino, ele é um corretor. Criei o meu objeto. Quero persistir, quero salvar isso no banco. Olha, eu vou no Entity Manager, pego uma transação atual, no caso aí, e começo ela. Então, pega a transação e inicia. Então, a partir desse ponto, eu iniciei uma transação. Vou pedir para ele persistir esse cliente. Então, quando eu chamo esse persist,
O JPA pega os dados que a gente mapeou naquela tabela cliente, pega os valores que estão nesse objeto aqui e salva para a gente no banco. Qual que é a vantagem disso? Cadê o SQL aqui? Não tem SQL. O JPA, com os dados do objeto e com aquele mapeamento que a gente fez na classe, com as anotações e tudo mais, ele sabe fazer o SQL e persistir esse objeto no banco para a gente. Ele vai lá, salva no banco, acabei a minha inserção, termina a minha transação, eu vou fazer um commit. E aí tudo que estava dentro da transação vai ser aplicado no banco de dados. Então, terminei de fazer a transação, vamos fechar os objetos. Ó, eu fecho o Entity Manager e aí eu fecho o Entity Manager Factory. E aí está feita a sua inserção no banco. Mas tem que ter uma transação. Se você está fazendo inserção, se você está fazendo update no banco ou removendo do banco, tem que ter transação. Agora, a busca. Busca não muda banco. Então, a busca não precisa de uma transação. Você só precisa do Entity Manager Factory para criar o Entity Manager. E uma vez que você tem o Entity Manager, você pode chamar, por exemplo, aqui o find. Olha, busca para mim a classe da entidade e a classe cliente, ou seja, busca para mim um cliente com a chave primária valendo 1. Esse L é porque é um valor long. Então ele vai buscar um cliente que tem lá o código 1 e te traz esse objeto aqui. No caso, eu estou testando se esse cliente é diferente de null, porque de repente não tem um cliente com esse código. Aí quando não encontra, ele devolve nulo. Então eu testei, se não for nulo, eu mostrei na tela. Se não, eu avisei, olha, não encontrou esse cliente com esse código. E aí eu posso fechar o Entity Manager e o Entity Manager Factory. De novo, ele sabe gerar o SQL para fazer uma busca para a gente, a partir das anotações que a gente colocou na classe. Remoção. A remoção vai mexer no banco. Então, obrigatoriamente, você tem que ter uma transação acontecendo aqui. Só que mais do que isso, você não pode simplesmente pedir para remover um objeto qualquer. Esse objeto tem que estar sendo gerenciado pelo Entity Manager, senão ele não consegue fazer a remoção para a gente. Então, se tem que estar gerenciado, primeiro eu busco o cliente. Então, olha, eu quero remover o cliente que tem código 1. Ok. Então, você vai lá no Entity Manager, pede para ele buscar um cliente com código 1. Ele vai buscar esse cliente. Então, esse objeto que está aqui, ele é gerenciado pelo JPA. O Entity Manager não foi fechado ainda. Aí sim, eu começo a transação e falo para ele, olha, vai lá e remove esse objeto para mim. Ele vai lá e vai tirar esse cliente do banco. Ele vai gerar um delete para a gente lá. E aí eu faço um commit, termino o programa fechando os dois, tanto o Entity Manager quanto o Entity Manager Factory. Mas esse objeto ele tem que estar gerenciado, moçada. Você não pode simplesmente criar um objeto novo e tentar remover ele. Não vai dar certo. Então, o objeto a ser removido tem que estar sob o controle do Entity Manager para ser removido. A ideia que você tem que lembrar é que o Entity Manager tem que saber quem é esse objeto para poder removê-lo. Se você não estiver com o controle da transação, então nesse caso aqui, nós estamos controlando a transação. Eu comecei ela, eu finalizei ela. Se você não estivesse usando o controle de transação que você está fazendo, é interessante a gente chamar um flush depois de remover, para ter certeza que essa mudança vai ocorrer naquele instante e não quando o Hibernate achar que deve. Mas isso é só se não for você que está controlando a transação. Se é você, aí não tem problema. Tá, se o objeto estiver sendo gerenciado pelo Entity Manager, se ele for alterado e um commit acontecer, o JPA e o Hibernate vai persistir essa mudança no banco automaticamente. Então, eu estou fazendo uma alteração em algum objeto. Eu quero fazer um update no banco. Eu estou falando aí o seguinte, se esse objeto já estiver gerenciado pelo Entity Manager, quando você fizer um commit e se esse objeto mudou, ele já gera o update para você. É muito esquisito, mas funciona. Então imagina que eu criei lá um Entity Manager Factory, eu peguei o Entity Manager e aí eu busquei um cliente com código 1. Beleza. Achou o cliente. Eu comecei uma transação.
Se você pegar esse objeto, setar um nome, setar uma idade e fizer um commit, o Hibernate vai gerar um update para você automático. Porque ele sabe que esse objeto veio com alguma informação e que você mudou essas informações. Então ele já gera um update para você. Você não precisa nem pedir. Mas isso só funciona se o objeto estiver sob controle do Entity Manager. Tá numa transação, você mudou esse objeto, fechou a transação, ele faz o update para você. Então eu não preciso ir no Entity Manager e falar para ele, faz um update para mim. Não, ele já vai fazer se ele estiver gerenciando esse objeto. Existe um método que é o merge do Entity Manager. Ele recebe um objeto que não é gerenciado, te devolve um objeto gerenciado. Exemplo, eu não sei se esse exemplo é muito feliz para vocês entenderem a ideia. Mas imagina que eu criei uma classe para fazer acesso ao banco de dados para mim em relação à minha agenda. Então essa classe agenda DAO é um DAO específico para manipular objetos do tipo agenda. E aí eu criei um método aqui dentro que eu chamei de atualizar. Ele recebe uma agenda e ele tem que fazer o quê? Atualizar essa agenda no banco. Aí vem o problema. Lembra que para fazer um update, esse objeto tem que estar gerenciado pelo Entity Manager. Só que aqui, quando eu recebo esse objeto de fora, eu não sei se esse objeto está gerenciado pelo Entity Manager ou não. Então eu não posso simplesmente garantir que se eu mudar esse objeto ali dentro, vai ser feito um update. Não funciona desse jeito. Então, para garantir, o que eu posso fazer? Eu começo uma transação e eu chamo o merge. O merge, ele não só devolve um objeto gerenciado. Se esse objeto mudou, ele faz o update para a gente. Então, esse merge, o nome dele não é muito feliz, mas ele serve como update no banco. Ele vai pegar esse objeto agenda, vai fazer o update no banco para você. Mais do que isso, é que aqui eu não guardei que ele devolve. Ele te devolve um objeto agenda gerenciado pelo Entity Manager. É como se fosse uma outra referência, só que agora para um objeto que está sob o controle do Entity Manager. E aí eu fiz um commit. Então esse Entity Manager ele existe dentro da classe agenda DAO. Mas o objeto agenda recebido como parâmetro pelo método atualizar pode não estar sob o controle dele. Nesse caso, a gente tem que usar aí o merge para fazer esse update. A ideia aqui, gente, esse merge é para fazer update, lembra disso. E a gente usa ele sempre que a gente não tiver certeza se esse objeto está sob o controle do Entity Manager. Porque se não tiver, ele vai fazer o update e te devolve uma referência para a versão que está sob controle do Entity Manager. E aí você pode usar essa versão que ele devolveu para fazer alguma coisa. O que mais a gente pode fazer? Vamos ver. Esse merge ele também pode ser usado para inserir um novo objeto no banco de dados, ao invés de usar o persist. Então ele serve para as duas coisas. Ele serve tanto para inserir um objeto no banco, quanto para atualizar um objeto no banco. Então, se aqui naquele exemplo de inserção eu tivesse colocado em.merge cliente, ele ia inserir esse cliente no banco. Também funciona. Então o merge serve para as duas coisas, tanto para fazer update, quanto para fazer inserção. Caso o Entity Manager seja diferente e os objetos não estejam mais gerenciados, então imagina que você tinha um objeto que era gerenciado, mas aí o Entity Manager fechou e ele parou de ser gerenciado. Você também pode fazer um merge para tornar esses objetos gerenciados de novo. Não sei se eu tenho um código. Tem aqui. O merge ele devolve outro objeto. Olha que loucura. As alterações têm que ser feitas no novo objeto, ou então elas vão ser ignoradas. Então imagina o seguinte. Eu peguei aqui e fiz Entity Manager, faz um merge para mim desse cliente 1. E aí guardei aqui na referência chamando cliente 2. Aí eu comecei uma transação. Só que eu fui lá e alterei o cliente 1. O cliente 1, imagina que ele não era gerenciado pelo Entity Manager. Imagina que é um objeto que eu criei, eu já tinha buscado, por exemplo, alguma coisa do tipo. Aí eu vou lá e mudo ele. E aí fecha a transação.
Isso aqui não vai mudar a idade do objeto no banco. Por quê? Esse cliente 1 ele não é gerenciado pelo Entity Manager. Eu teria que ter feito a mudança aonde? No cliente 2, que eu fiz o merge aqui, ó. Esse cliente 2, se eu setar a idade e fechar a transação, aí sim, no banco, ele vai fazer um update e vai mudar a idade desse cara. Imagina assim, ó. Eu estou num programa grande aqui. Em algum momento, eu salvei um cliente 1 no banco. Tá, salvei ele. Só que aí eu fechei o Entity Manager. Aí eu precisei fazer uma mudança nesse cliente. Eu abri o Entity Manager de novo. Então, você tem que pensar assim, sempre que você fechou o Entity Manager, aquele cliente 1 já não é mais gerenciado pelo JPA. É como se fosse um objeto normal. Tá? Se você tenta mudar esse objeto dentro de uma transação, esse objeto não é gerenciado pelo JPA. Esse cliente 1, como eu já tinha fechado o Entity Manager antes, ele não é um objeto Java normal, então ele não vai gerar um update aqui. Agora, quando você faz um merge desse objeto no banco, ele está fazendo o quê? Ele pega um objeto que não é gerenciado e te devolve um objeto gerenciado. Esse cliente 2 agora é uma referência para um objeto que está sob controle do Entity Manager. Aí sim, se você muda ele dentro de uma transação, ele vai gerar um update. Tá, então isso aqui é confuso. Provavelmente nunca vai acontecer de isso aqui estar no seu programa, porque a gente normalmente não faz várias operações quebradas no objeto. Não é desse jeito que a gente costuma trabalhar. E se eu quisesse buscar todos os clientes? Bom, aí todos os clientes já vai ser um pouco mais complicado. Não existe um método busque todos pronto para mim. Nesse caso, a gente pode usar, por exemplo, aí o JPQL. JPQL vem de Java Persistence Query Language. Tá? É uma linguagem de consulta para a parte de persistência do Java. Cuidado que não é SQL. Parece, em algumas situações, vocês vão olhar e falar, não, mas isso aqui é igual no SQL. Ou é muito parecido. Mas não é SQL. É JPQL, é outra coisa. JPQL é em cima de classe, é em cima de objeto. Não tem nada a ver com tabela. Então aqui, ó, eu criei o Entity Manager Factory, peguei o Entity Manager, e aí eu vou lá no Entity Manager e falo para ele, olha, cria uma query para mim. A query que eu quero que você rode é from cliente. Aí você fala, olha, from cliente parece alguma coisa de SQL, mas não é SQL, é JPQL. Esse cliente não é o nome da tabela, é o nome da classe com C maiúsculo. Então, ó, a partir da classe cliente, from cliente, traz os objetos para mim. Qual é o tipo de retorno quando eu rodar isso aqui? Eu já falei para ele, olha, vai vir cliente. Eu tenho que passar a classe da classe que eu quero receber como resposta. Cliente.class. Eu tenho que passar esse parâmetro aqui. E aí eu mando executar essa query, ó, get result list. Isso aqui me devolve uma lista de clientes. Essa lista de clientes, depois você faz o que você quiser. Nesse exemplo, eu estou jogando os clientes na tela um por um, e aí eu fechei o Entity Manager e o Entity Manager Factory. Vai ter um conjunto de slide depois só sobre JPQL. Esse create query, ele cria uma type de query. Ou seja, uma query tipada, é uma consulta tipada. E ele é capaz de retornar os objetos do tipo especificado sem você precisar fazer um cast. Então, quando eu vim aqui e criei essa query e passei o tipo cliente, isso aqui me cria, na verdade, um outro objeto que é do tipo do type de query. Esse getResultList executa essa query. Como eu criei uma type de query, ele sabe, quando eu chamo o getResultList, que é para devolver um list de cliente, porque o tipo já foi pré-definido aqui. Dá para fazer query sem você colocar o tipo, só que aí você tem que fazer um cast. Ele vai te devolver uma lista de objetos. Você teria que fazer um cast para ser uma lista de cliente. Se você já passar o tipo direto, não precisa fazer cast nenhum. Você só pode usar depois isso aqui direto e não vai dar problema. Observe esse from cliente. Não é uma consulta SQL numa tabela. É uma consulta JPQL na classe de tipo cliente. É algo como se fosse me traga os objetos da classe cliente.
E você pode quebrar em duas partes. Nesse exemplo aqui, ó, eu criei a type de carry e já executei ela. Mas se você achar que fica mais claro para você entender, você podia criar uma type de carry. Então, ó, é uma type de carry de clientes, eu chamei de carry. Eu pedi para criar essa carry, ó, só que agora ó, é from cliente where sexo igual a m. Você fala, não, mas isso aqui é... Nossa, aqui SQL tá... Faltou pouco. Tenho certeza, é bem parecido. Mas, de novo, isso aqui é a classe cliente, não é a tabela cliente. E esse sexo não é o nome de uma coluna, é o nome de um atributo da classe cliente. Eu criei a type de carry, passei como tipo cliente. Eu só criei a carry. Depois eu posso executar ela. Então eu vou lá na carry, pego um result list, ele sabe que isso aqui vai devolver um list de cliente porque é uma type de carry. Tá, então lembra que aqui foi feito de uma vez e aqui eu posso quebrar em duas coisas. Às vezes é mais fácil de entender se você quebrar em dois pedaços. E o rollback? Caso o programa perceba um problema durante uma transação, a gente pode fazer um rollback. Então, se você pega a transação e faz um rollback, tudo que tinha sido feito durante a transação é desfeito lá no nosso banco. Ele pega e tira tudo isso de lá.